as receitas aqui com esses respectivos valores. Tá? Então, esses valores foram auferidos por este posto de gasolina. O exercício pede, com base nesses dados, para que a gente calcule o valor do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro a pagar. Além disso, ele fornece uma informação importante, que as aplicações financeiras elas sofreram uma retenção de imposto de renda na fonte no percentual de 20%. Vamos resolver então essa atividade. Bom, aqui no Excel, nós podemos observar as receitas, ou seja, provenientes das atividades dessa empresa. O exercício diz que essas atividades aqui, elas foram prestadas por esse posto de gasolina, portanto, iremos considerá-las como atividades fins dessa empresa, tá? Então, o exercício ele não colocou nenhuma ressalva em relação a essas atividades. Portanto, nós iremos considerar que essas atividades aqui, de revenda de combustível, revenda de mercadorias, serviços de lavagem, são atividades pertinentes ao objeto social da empresa. Tá bom? Bom, revenda de combustível, R$2 milhões. Revenda de mercadorias, 150 mil. Serviços de lavagem, 100 mil. Além dessas receitas, a empresa ela teve outras receitas provenientes de aplicações financeiras e de uma receita de aluguel do espaço. Essas duas aqui não estão relacionadas ao objeto social da empresa. Em relação aos percentuais de presunção, eu coloquei uma tabela aqui para facilitar. Conforme a legislação, revenda de combustível, o percentual de presunção é de 1,6%. Aplicando esse percentual à receita, nós teremos então o lucro presumido de R$32 mil, né, para essa atividade. Com este entendimento, nós iremos fazer a aplicação dos percentuais de presunção para as demais atividades e também para as demais receitas. As aplicações financeiras, o percentual de presunção é de 100%, e da receita de espaço do aluguel também de 100%, por se tratar de receitas não ligadas diretamente ao objeto social da empresa. Portanto, são demais receitas. Se nós observarmos aqui na nossa tabela dos percentuais de presunção, outras receitas não definidas no estatuto social da empresa ou no contrato, elas serão acrescentadas à nossa base de cálculo do lucro presumido para fins de tributação. Foi o que nós fizemos aqui com os percentuais de 100%. Agora que nós chegamos no lucro presumido e na base de cálculo da contribuição social, basta nós aplicarmos as alíquotas de imposto de renda e da contribuição social, 15% e 9% respectivamente. Analisando o lucro presumido, é possível perceber que ele excedeu 60 mil no trimestre. Logo, esse excesso deve ser tributado a 10%, que é o adicional do imposto de renda. Logo, o imposto de renda excedente corresponde a R$ 2.400. Portanto, o imposto de renda devido será a soma do imposto de renda alíquota de 15% mais o adicional do imposto de renda. Além disso, o exercício diz que as aplicações financeiras sofreram uma retenção de 20%, uma retenção de imposto de renda retido na fonte. Portanto, a legislação permite que deste imposto devido seja diminuído, seja deduzido o valor do imposto de renda retido na fonte ou do imposto de renda recolhido, retido de forma indevida ou até mesmo aquele imposto de renda que foi recolhido a maior, ele pode ser compensado do imposto devido, do imposto de renda devido. O mesmo entendimento se aplica à contribuição social. Portanto, o nosso imposto de renda da pessoa jurídica a pagar vai ser o imposto devido menos o IRRF, o imposto de renda que foi retido na fonte. Dá um total aqui de R$14 mil.
Para a contribuição social, basta nós aplicarmos a alíquota de 9%, que é uma alíquota básica para a grande maioria das atividades. Existem outras alíquotas, tá? Por exemplo, os bancos, eles recentemente teve uma alteração na legislação, os bancos eles são tributados na contribuição social a 20%. Aplicando este percentual à nossa base da CSL, nós teremos um valor de R$ 26.820. Este é o resultado para a questão 1. Vamos então para a questão 2. A questão 2 diz assim: a empresa comercial Agape Limitada auferiu as seguintes receitas no terceiro trimestre de 2019. Ou seja, essa empresa ela teve receitas referentes à venda de mercadorias no valor de R$ 1.500.000, venda de ativo imobilizado no valor de R$ 15.000. Aplicações financeiras no valor de R$ 8.500, que dá um total de receitas de R$ 1.523.500. Além disso, essa venda de imobilizado refere-se a ganho de capital. Tá? As aplicações financeiras é o rendimento bruto dessas aplicações financeiras. Além disso, tem algumas outras observações. As aplicações financeiras elas sofreram retenção de IR na fonte de 20%. E a empresa utiliza o regime de tributação com base no lucro presumido. A partir destes dados, calcule o imposto de renda e a contribuição social a pagar. Bom, pessoal, então a revenda de mercadorias, que corresponde a R$ 1.500.000, o percentual de presunção para o imposto de renda é de 8%, para a contribuição é de 12%. Venda de imobilizado e aplicações financeiras, essas demais receitas, elas serão agregadas ao nosso lucro presumido no valor total e também à nossa base de cálculo da CSL nos seus valores totais. Portanto, nós chegamos aqui no lucro presumido de R$ 143.500 e a base da contribuição social de R$ 203.500. Aplicando as alíquotas de 15% e 9%, respectivamente, nós teremos então o valor do imposto de renda e o valor da contribuição social. A contribuição social, o cálculo termina aqui. Porém, no imposto de renda, nós teremos ainda alguns outros cálculos, por exemplo, o adicional. O lucro presumido ele é de 143.000, ou seja, ele excedeu o valor de 60.000 no trimestre em 83.500. Portanto, essa é a nossa base para o adicional do imposto de renda. Sobre esse valor, nós iremos aplicar uma alíquota de 10%, que dá um total de R$ 8.350. Logo, o imposto de renda da pessoa jurídica devido será a soma do imposto de renda a 15% mais o adicional. Além disso, o exercício diz que as aplicações financeiras sofreram uma retenção na fonte de 20%, que dá um total de R$ 1.700. Logo, o valor do imposto de renda a pagar será o imposto de renda devido de R$ 29.875 menos o valor que foi retido na fonte. Esta é a resposta do nosso exercício. Vamos agora para a questão 3. A questão de número 3 diz assim: a empresa Delta Limitada, EPP, apresentou o seguinte resultado no primeiro trimestre de 2018. Ela teve venda de mercadorias no valor de R$ 20.000. Além disso, ela teve outros resultados positivos de R$ 2.000, algumas despesas que correspondem a R$ 12.000, e as receitas menos essas despesas dão um total de R$ 10.000, que é o lucro antes dos tributos. Tem algumas observações, que a empresa utiliza o regime de tributação com base no lucro presumido, considere que as alíquotas do PIS e da COFINS correspondem a 3,65%, a base de cálculo do PIS e da COFINS, incidência cumulativa, é a receita operacional bruta da pessoa jurídica, sem deduções em relação a custos, despesas e encargos. Com base nesses dados, responda às seguintes questões. Alternativa A. Caso a Companhia Delta Limitada, EPP, não tenha escrituração contábil completa, ela poderá distribuir lucros isentos no valor máximo de... Tem aí algumas opções. E se
a Companhia Delta Limitada, EPP, comprovar que possui escrituração contábil, o valor máximo de lucros que poderá ser distribuído isento do imposto de renda será de... Existem aí algumas outras alternativas, que nós iremos fazer o cálculo agora. Questão 3. As revendas de mercadorias dão um total de R$20 mil. Os demais resultados positivos, R$2 mil. As despesas correspondem a 12 mil. E o lucro antes dos tributos, R$10 mil. Primeiramente, pessoal, iremos calcular o imposto de renda da pessoa jurídica, com base no lucro presumido, que é o que o exercício disse. Para isso, a gente precisa achar o lucro presumido. Por se tratar de uma atividade de revenda de mercadoria, o percentual de presunção é de 8%. E esse 8% ele vai ser aplicado sobre R$20 mil. Tá? Nós iremos adicionar a esse lucro presumido 100% desses R$2 mil que correspondem a demais resultados positivos, ou seja, demais receitas, que dá um total de R$3.600. Sobre esse valor, nós iremos aplicar a alíquota do imposto de renda, que é de 15%, que dá um total de imposto de renda devido de R$540. Para a contribuição social, o percentual de presunção para esse tipo de atividade é de 12%. Além disso, nós iremos adicionar à base da contribuição social R$2 mil, que é referente a esses demais resultados positivos. Achamos aqui a nossa base da contribuição social. Sobre esse valor, nós iremos aplicar a alíquota de 9%. Deu um total de R$396. O PIS mais a COFINS, que no exercício disse que nós deveríamos considerar o percentual de 3,65%, a base será as receitas de 22 mil. Portanto, o valor do PIS e da COFINS devidos é de R$803. Agora nós iremos responder às alternativas. Caso a companhia ela não tenha escrituração contábil, o valor, pessoal, dos lucros isentos a distribuir, o valor máximo, corresponde ao lucro presumido menos a tributação federal, que seria o imposto de renda, a contribuição social, o PIS e a COFINS. Portanto, dá um total de R$1.861. Logo, caso a companhia Delta não tenha escrituração contábil completa, ela poderá distribuir lucros isentos no valor máximo de R$1.861. Agora, se esta empresa ela comprovar que ela tem escrituração contábil, a legislação fiscal permite que ela utilize o seu resultado contábil, o seu lucro antes dos tributos, que no nosso exemplo foi de R$10 mil. Sobre esse valor, nós iremos deduzir a tributação federal, o imposto de renda, a contribuição social, o PIS e a COFINS. Deu um total, então, de R$8.261. Logo, caso essa empresa ela comprove que ela tem escrituração contábil, ela poderá distribuir esses lucros isentos de imposto de renda aos seus sócios no valor máximo de R$8.261. Essa é a resposta da questão de número 3. A questão 4 ela diz o seguinte: admitindo que o IR seja devido no dia 30 de abril de 2017, o contribuinte efetue o pagamento no dia 12 de agosto de 2017. Os juros eles serão calculados de qual forma? Pessoal, este exemplo aqui ele ilustra um caso de atraso no pagamento. Então, a empresa ela atrasou o pagamento do imposto de renda. Sobre esse atraso incide juros e multa. Só que o exercício pediu somente os juros. Os juros eles são calculados com base na Selic, sendo que no mês do pagamento a alíquota da Selic é de 1%. Tá? Então, se o imposto devido foi devido no dia 30 de abril de 2017, ou seja, era a data que a empresa o imposto devido no dia 30 de abril de 2017. Então, ela poderia pagar, aliás, 30 de abril de 2017 é referente à data máxima que ela poderia pagar referente ao primeiro trimestre de 2017. Como nós vimos, isso não aconteceu. Portanto, incidirá juros e multa. Vamos analisar sobre a perspectiva
da multa, ou melhor, dos juros. O exercício pediu, os juros serão calculados de qual forma? Então, nesse caso aqui, pessoal, vai ser a Selic do mês de maio mais a Selic do mês de junho mais a Selic do mês de julho. E como o pagamento ocorreu em agosto, no mês de agosto, a Selic ela será de 1%. Tá? Então, a resposta certa é a letra B de bola. Selic de maio mais a Selic de junho mais a Selic de julho mais 1% referente ao mês de agosto. Esta é a resposta dentro da perspectiva dos juros. Questão 5, pessoal. Então, aqui, ó, questão 4, letra B. Questão 5. Vamos entender esta questão. Uma empresa apresenta IR devido de R$ 2.800 no terceiro trimestre de 2019 e efetua o parcelamento em duas cotas iguais e sucessivas. A primeira em 31 de outubro, tá? De R$ 1.400. Olha que interessante, terceiro trimestre de 2019, ou seja, esse período ele finalizou, né, ele findou em setembro de 2019. Neste período, a empresa ela fez um parcelamento em duas cotas. A primeira ela foi paga quando? Dia 31 de outubro, ou seja, do mês seguinte, de R$ 1.400 sem nenhum acréscimo. Enquanto a segunda parcela somente é paga no dia 2 de dezembro, ou seja, essa parcela ela deveria ter sido paga em novembro, mas a empresa ela não pagou. Se ela não pagou, incidirão juros e multa. Tá? No caso, considerando que a taxa Selic é de 1,5%, a segunda parcela ela seria de qual valor? Então, primeiramente, nós precisaremos calcular o valor desses juros e o valor dessa multa. Lembrando que em parcelamento, quando a empresa ela atrasa o parcelamento, a multa, que é de 0,33% ao dia, que começa a partir do primeiro dia útil seguinte ao dia que deveria ter sido pago esse imposto, ele retroage. Então, essa multa ela retroage a data de vencimento. Tá? Então, aqui, se nós analisarmos, a empresa ela atrasou 32 dias. Então, o valor da multa será de 0,33% vezes 32 dias. Vamos observar esse cálculo aqui no Excel. Veja bem, pessoal. Valor da multa. 32 dias de atraso. Como eu disse, quando há um parcelamento do imposto devido e há um atraso neste parcelamento, a multa ela vai retroagir a data de vencimento. Tá? Então, ela não é a partir do atraso. Ela retroage a data de vencimento. Qual que seria, então, o valor dessa multa que nós achamos aqui de 147? O cálculo é muito simples. 0,33% vezes 32 dias. Tá? Que deu, deixa eu abrir aqui os percentuais, 10,6%. Ou seja, 10,56% sobre esse valor principal de R$ 1.400, que deu um total de multa de R$ 147,84. Então, agora nós calculamos a multa. Agora nós iremos calcular os juros, que é com base na taxa Selic. O exercício diz que é de 1,5%. Como essa parcela em atraso ela foi paga em dezembro, nós iremos utilizar a Selic de novembro, que é de 1,5%, mais 1% referente ao mês de dezembro, conforme nós havíamos falado anteriormente, que no mês de pagamento a taxa Selic ela é de 1%. Portanto, incidirá sobre esses
R$ 1.400, que é o valor principal deste parcelamento, 2,5%, que é de 1,5% da taxa Selic de novembro mais 1% do referente ao mês de dezembro, que dá um total de R$ 35. Logo, a soma desses valores, do valor principal de 1.400 mais R$ 35 mais 147,84, nós iremos então responder a nossa pergunta 5. No caso, considerando a taxa Selic de 1,5%, a segunda parcela seria de qual valor? Então, aqui, o valor principal mais os encargos, que dá esse total aqui, que é a alternativa de número, a letra C. Essa aqui é a resposta. Questão 6 diz assim: suponha que o IR devido por uma empresa no primeiro trimestre de 2020 seja de R$ 18 mil. O contador da empresa decidiu efetuar o parcelamento em 3 cotas. Calcule o valor de cada cota, admitindo uma taxa Selic mensal de 1,5%. Pessoal, sempre que há um parcelamento, a primeira cota ela não tem nenhum acréscimo. A segunda cota ela tem um acréscimo de 1%. E na terceira cota, há o acréscimo da taxa Selic mais 1% referente ao mês de pagamento. Tá? Então, vamos calcular isso. Em 30 de abril, a empresa deverá recolher apenas R$ 6 mil, sem acréscimo. Foi o que eu disse. A primeira parcela ela não tem acréscimo. 18 mil dividido por 3, o contador da empresa dividiu em 3 cotas. 18 mil dividido por 3 vai dar 6 mil. Portanto, a primeira cota ela não tem acréscimo. Em 30 de maio, o recolhimento ele será de 6.060. Por quê? Porque agora teve o acréscimo de juros de 1%. A partir da segunda parcela é que começa a ter os acréscimos. Então, na segunda parcela aqui, referente a 31 de maio, o valor da cota ele será de 6 mil mais 1%. Esse 1% corresponde a R$ 60, portanto, a cota será de 6.060. Em 30 de junho, o recolhimento será de 6.150. Por quê? Que aumentou 150. Foi o que eu disse anteriormente. O principal ele será acrescido da taxa Selic do mês anterior, ou seja, do mês de maio, mais 1% referente ao mês de junho, que dá um total de 2,5% de acréscimo. Tá? Então, se nós aplicarmos 2,5% sobre o nosso valor principal de 6 mil, dá um total de R$ 150. Nós iremos acrescentar este encargo à parcela. Então, essa é a resposta certa. Tá bom? Vamos ver se tem alternativas. Não, é uma questão aberta, portanto, as respostas são essas aqui. Questão 7 diz assim: a companhia Superação iniciou suas atividades em setembro de 2016 e optou pelo lucro presumido no primeiro mês de atividade e apresentou as seguintes receitas: vendas de mercadorias no valor de R$ 750 mil, as demais receitas no valor de R$ 2 mil, e pede o seguinte: informe o imposto de renda a pagar no dia 31 de outubro. Olha que interessante essa questão. A empresa ela iniciou as suas atividades em setembro, terceiro trimestre, ou seja, terceiro trimestre de 2016. Tá? E ela deveria pagar este imposto em 31 de outubro de 2016. Nós iremos fazer os cálculos então. Questão de número 7. Vamos lá. Revenda de mercadoria, 750 mil. De acordo com os percentuais de presunção para o imposto de renda, o exercício só pede imposto de renda, ele não pede a contribuição social. É de 8%, que dá um lucro presumido de R$ 60 mil. Ok? Veja bem, pessoal, nós estamos trabalhando no terceiro trimestre de 2016. Terceiro trimestre de 2016. A empresa ela iniciou as suas atividades em setembro, no último mês do trimestre. Informação muito importante que nós iremos utilizar ela aqui no adicional do imposto de renda.
A empresa ela teve demais receitas no valor de R$ 2.000, que serão acrescentadas ao lucro presumido na sua totalidade. Portanto, o lucro presumido é de R$ 62.000. Aplicando a alíquota de 15%, dá um total de R$ 9.300. A base do adicional é de R$ 42.000. Por quê? A empresa ela iniciou suas atividades quando? No último mês do terceiro trimestre de 2016. A legislação diz que aquele lucro presumido que exceder a 20 mil por mês ou 60 mil no trimestre, deverá obrigatoriamente ter um adicional de imposto de renda de 10%. Portanto, se nós considerarmos aqui 62 mil menos 20 mil, a empresa ela teve o quê? Um excesso de lucro presumido aí, de R$ 42.000. Portanto, essa é a nossa base de cálculo para o imposto de renda da pessoa jurídica. Sobre esse valor incidirá 10%, que é o adicional, que dá um total de R$ 4.200. Logo, o nosso imposto devido ele será a soma do imposto de renda líquido de 15 mais o adicional, que dá R$ 13.500. A alternativa seria a A. Essa é a alternativa correta. Questão 8. Diz assim a questão 8. A companhia Fauna, que iniciou atividades em 20 de fevereiro de 2016, olha que interessante, ela iniciou suas atividades no segundo mês do primeiro trimestre do ano de 2016. Sendo tributada pelo lucro presumido, ela apresentou as seguintes receitas no final do primeiro trimestre, ou seja, dia 31 de março do mesmo ano. Revenda de mercadorias no valor de R$ 500.000, teve alguns descontos incondicionais que serão abatidos aqui, deduzidos aqui dessa receita de mercadorias, e outras receitas financeiras que serão acrescentadas ao nosso lucro presumido. E tem uma informação importante aqui que é o imposto de renda que foi retido na fonte. E o exercício pede o valor do imposto de renda que deverá ser pago em 30 de abril, referente ao primeiro trimestre. Vamos resolver então essa atividade. Questão de número 8. A receita de vendas, nós iremos colocar aqui menos os descontos lá, que foram incondicionais, tá? Então nós já deduzimos ele aqui. As receitas financeiras, que correspondem a R$ 3.000, que nós iremos adicionar 100%. O nosso lucro presumido é de 41 mil. O nosso imposto de renda, uma alíquota de 15 é de 6.500. Desculpa, de 6.150. Qual seria então o adicional para esse imposto de renda? Veja bem, a empresa iniciou suas atividades no segundo mês do primeiro trimestre. Nós iremos considerar para fins de adicional R$ 40.000, que seria 20 mil referente ao mês de fevereiro, que a empresa iniciou suas atividades, e 20 mil referente ao mês de março, 40 mil, para fins de base de adicional. Logo, 41 mil, que é o nosso lucro presumido, menos 40 mil, nós temos de base para o adicional de imposto de renda R$ 1.000. Sobre esse valor, nós iremos aplicar o percentual de 10%. Achamos, então, o imposto de renda devido, que é a soma do imposto a uma alíquota de 15 mais o adicional. O imposto de renda sobre esse valor, nós iremos deduzir o imposto de renda que foi retido na fonte de 20% sobre as aplicações. O imposto de renda a pagar corresponde a R$ 5.650, que é a alternativa de R$ 5.650. Questão de número 9 diz assim: analise as assertivas a seguir em relação ao lucro presumido. Empresa nova que inicie suas atividades em maio de 2016 e seja tributada pelo lucro presumido terá CSL devida de 9%. Depende. Empresa nova que inicie suas atividades em maio de 2016 e seja tributada pelo lucro presumido, não necessariamente pode ser de 9%, tem que consultar. 9% corresponde à alíquota da CSL para grande parte das empresas, mas não a totalidade das empresas. Nesse caso, precisaremos consultar a legislação para verificarmos com segurança qual é a alíquota da CSL para esse tipo de atividade. Mas o exercício ainda continua. Mas com um bônus de adimplência fiscal de 1%, a alíquota efetiva cairá para 8%, nada a ver. Só perderá o bônus se descumprir alguma regra. Essa assertiva, pessoal, está totalmente errada.
A 2. Empresa que optar pelo lucro presumido será desenquadrada desta forma de tributação a partir do mês em que oferir rendimentos no exterior, sendo obrigada ao cálculo do imposto de renda e da contribuição social pelo lucro real. Até aqui tudo bem. Que passará a ser mensal. Aí aqui está o erro. Não necessariamente. Nós iremos estudar o lucro real. O lucro real, não necessariamente, ele tem que ser mensal nessa situação aqui. Essa assertiva está errada. Logo, é possível afirmar que as duas afirmativas estão erradas. Alternativa B. As duas afirmativas estão erradas. Questão 9. Ou melhor, questão 10. Questão 10 diz assim: analise as assertivas em relação ao lucro presumido. Os descontos incondicionais concedidos não deduzem a receita bruta. Já está errado. Então nem vamos continuar, porque deduzem a receita bruta. As empresas tributadas pelo lucro presumido podem escolher a forma de tributação? Não é facultado. Tá, pessoal? Então essa aqui está errada. É possível afirmar que, letra D de dado, as duas afirmativas estão erradas. As duas afirmativas estão erradas. Questão 11. Analise as 3 empresas a seguir. A companhia X, que iniciou suas atividades em fevereiro de 2016 e apresentou receitas totais de 71 milhões no primeiro ano de atividade. Bom, então nós estamos analisando aqui o fator receita. Tá? Então o critério aqui é receita. Tá? Ele não analisou outros fatores para verificar se essa empresa ela pode optar pelo lucro presumido ou não. Então vamos trabalhar com o critério receitas. Essa empresa ela pode optar pelo lucro presumido, sem problema algum, considerando somente essa variável, receita. Está abaixo de 78 milhões, então tranquilo. Companhia W, que apresentou receita bruta de 92 ao longo de 2015, incluídos 15 milhões de PI. Até aqui tudo bem, porque desses 92 milhões, vamos fazer, desses 92 milhões, se nós tirarmos o IPI, vai ficar 77. Está dentro da faixa de receita bruta para fins de lucro presumido. Então, essa também aqui poderia optar pelo lucro presumido, considerando a receita. A companhia Y, que obteve em 2015 receita bruta de 70 milhões e mais 10 milhões de resultado positivo, de participações incontroladas no país, pessoal, mesmo que este tipo de atividade, ela não é de receita, não venha compor a base, não é tributável para fins de lucro presumido, para fins de limite, esse tipo de receita ela entra no cálculo. Então aqui nós iríamos somar 70 milhões mais 10 milhões, que daria 80 milhões. Portanto, estaria fora dos 78 milhões lá como limite para se enquadrar no lucro presumido. Então, essa empresa aqui ela não poderia se enquadrar no lucro presumido. Analisando a possibilidade de utilizar o lucro presumido em 2016, é possível concluir que, então vamos analisar somente as companhias X e W. Aqui a letra B de bola, apenas as companhias X e W poderão utilizar o lucro presumido. Então, questão 11, apenas as companhias X e W poderão utilizar o lucro presumido. Questão 12. Uma empresa que aderiu ao lucro presumido tem a contribuição social de R$ 3.300 e de IR, de imposto de renda, R$ 2.400 no primeiro trimestre, tá, pessoal, do ano. A empresa ela está passando por algumas dificuldades financeiras, por isso parcelou os tributos no máximo de tempo permitido. Qual que é o máximo de tempo permitido? Até 3 cotas. Só que tem uma ressalva. Cada cota não pode ser menor que R$ 1.000. Tá? Então, aqui, sabemos que a taxa Selic mensal foi de 2% durante o trimestre. Qual o valor recolhido em abril, maio e junho, respectivamente? Então, como nós vimos, pessoal, quando há um parcelamento, a primeira cota ela não tem acréscimo nenhum. A partir da segunda cota, na segunda cota, há um acréscimo de 1%.
Na terceira cota, há o acréscimo da taxa Selic referente ao mês anterior, mais 1%, referente ao próprio mês. Então, vamos fazer essas contas para nós acharmos esses resultados. Então, vamos lá. O imposto de renda ele só pode ser parcelado no máximo em 2 parcelas. Por quê? Porque senão daria um valor menor que R$1.000. Não pode. A legislação ela não permite. Então, nós fizemos aqui, vamos calcular primeiro o imposto de renda. Nós dividimos ele em 2 cotas. A primeira não tem acréscimo nenhum, como vocês podem ver. Já a segunda tem um acréscimo de 1%, conforme eu disse anteriormente. Então, nós já fizemos aqui o cálculo do imposto de renda. Agora, vamos fazer o cálculo das cotas referentes à contribuição social. A primeira cota ela não tem acréscimo nenhum, conforme vocês podem observar aqui. Na segunda cota já há um acréscimo de 1%, e na terceira cota, além do 1%, há o acréscimo da taxa Selic referente ao mês anterior, que é de 2%. 2% sobre o valor principal, mais 1% sobre o valor principal, que dá esse total aqui. Logo, a resposta correta é a alternativa E, de escola, R$ 2.300, que aqui nós estamos analisando a soma, né, conforme o exercício pediu, 2.323 e 1.133. Esta é a resposta correta para a questão 12. Vamos então para a questão de número 13. Não poderá optar pelo lucro presumido, independentemente do valor das receitas do ano anterior? Essa é fácil. Sociedade de arrendamento mercantil. Esse tipo de empresa obrigatoriamente deve-se optar pelo lucro real. Tá, pessoal? Questão 14. Então, vamos lá. Questão Sociedade de Arrendamento Mercantil, que nós vimos. Questão de número 14. Empresa prestadora de serviço de limpeza. Essa questão é muito interessante. Empresa prestadora de serviço de limpeza optou pelo lucro presumido em 2015 e obteve 35 mil de faturamento em cada um dos 3 primeiros trimestres do ano. No quarto trimestre, a receita bruta atingiu R$ 25 mil. Informe o imposto de renda devido em 31 de janeiro. Bom, pessoal, para nós respondermos essa questão, nós iremos analisar alguns fatores interessantes. Vamos aqui no nosso percentual de presunção, que diz assim: prestação de serviço até 120 mil no ano, menos aquelas atividades regulamentadas que nós já tratamos anteriormente, como contadores, advogados, engenheiros, não entra aqui, tá, pessoal? Escritório de contabilidade, ele não entra aqui mesmo que ele venha a ter esse percentual esse valor de receita de 120 mil no ano, ele não pode fazer jus a essa base de presunção aqui correspondente a 16%. Não pode. Mas, enfim, no exercício aqui, essa empresa é uma empresa prestadora de serviço qualquer, ela não é uma regulamentada. Então, nós iremos, num primeiro momento, utilizar a alíquota de 16%, até o limite que nós observarmos que ultrapassou esses 120 mil. Vamos fazer os cálculos, porque aí nós iremos aplicar a alíquota de 32%. Vamos fazer os cálculos no Excel para que esse entendimento ele fique mais claro. Questão 14. Então, vamos lá. No primeiro trimestre, essa empresa, a atividade dela é serviço de limpeza, ela teve uma receita de 35 mil. Neste momento, ela está dentro dos 120 mil que nós vimos aqui ao ano. Tá? Então, por enquanto, ela se enquadra dentro dessa regra. Nós iremos utilizar, então, um percentual de 16%, que dá uma base de cálculo aqui para imposto de renda de R$ 5.600. Logo, o imposto de renda devido a 15% corresponde a 15% de R$ 5.600, que dá R$ 840. No terceiro trimestre, essa empresa ela teve mais 35 mil de receita. A receita acumulada dela no ano, até este momento, dá 75 mil. Até aqui, ela se enquadra no percentual de presunção de 16%. Vai dar um valor de imposto de renda de R$ 840 nesse trimestre, que a empresa vai efetuar o pagamento até o mês seguinte.
último dia útil do mês seguinte. No terceiro trimestre, a empresa novamente ela oferiu receitas com a prestação de serviços de R$35 mil. Olha que interessante. Que deu um total de R$105 mil. Até aqui, no terceiro trimestre, a empresa ela ainda está dentro dos 16% que a legislação permite. Portanto, ela fez o recolhimento do imposto de renda com uma alíquota de presunção de 16%, que deu um lucro presumido de R$ 5.600. Sobre esse valor, ele aplicou o percentual de 15% e achou o imposto devido de R$ 840 e fez o pagamento. Porém, pessoal, no quarto trimestre, a empresa ela teve R$ 25 mil de receita. Só que agora, se nós somarmos a receita acumulada, vai para 130 mil, ou seja, ela extrapolou aquele limite lá para a utilização do percentual de 16%. O que a legislação diz? Que ela vai ter que aplicar o percentual de presunção sobre essa receita a 32%, que é utilizada para a prestação de serviço, e além disso, ela tem que fazer um complemento do imposto de renda referente aos aos trimestres anteriores. Tá? Foi a continha que eu fiz aqui. O que é essa conta? Eu apliquei o percentual de presunção de 32% para as demais receitas anteriores que ela auferiu, apliquei o percentual de 15% e diminuí pelo que ela já havia pagado. Então, eu achei a diferença, que é o complemento que nós iremos adicionar ao imposto de renda referente ao quarto trimestre, que dá um total de R$ 3.720. Portanto, a alternativa certa é a letra D, R$ 3.720. Questão 15. A Freguesia Limitada é uma empresa atacadista do ramo de tintas que iniciou suas atividades em 22 de agosto de 2016. 22 de agosto, ou seja, no segundo mês do terceiro trimestre de 2016. Segundo mês. Essas datas elas são importantes, pessoal, para fins de adicional do imposto de renda, tá? Porque o adicional é aquele excesso do lucro presumido que excede a 20 mil mensais. Então, se a empresa iniciou suas atividades em agosto, setembro ela já tem que apurar. Então, para fins de adicional, já vai utilizar o quê? 20 mil referente a agosto e 20 mil referente a setembro, que dá um total de 40 mil reais. Nós veremos isso mais adiante. Ela fez a opção pelo lucro presumido, assim que ela iniciou suas atividades. Ao final do mês de setembro, suas receitas no bimestre, agosto e setembro, foram as seguintes. Receita de revenda de mercadoria, 700 mil. Devoluções de vendas, 20 mil. Descontos incondicionais, 30 mil. Descontos condicionais, que nós não iremos trabalhar com esses descontos condicionais, não nos interessa, 25 mil. Não nos interessa aqui para fins de cálculo do lucro presumido. Receitas financeiras, teve imposto de renda retido na fonte, uma alíquota de 20, 7 mil. Serviço de entrega, tem um asteriscozinho aqui que diz que é uma atividade complementar, ou seja, não está descrita no contrato social. Se não está descrita, nós iremos adicionar ao lucro presumido, a base. Com base apenas nas informações apresentadas, o valor do imposto de renda que a Freguesia Limitada deverá recolher em 30 de outubro será. Então, nós iremos calcular o imposto de renda que ela deverá pagar no mês seguinte. Então, vamos lá, pessoal. Revenda de mercadorias. Nós fizemos aqui algumas deduções. Veja bem, devolução e desconto incondicional de 50 mil. Logo, já aqui considerando essa receita de 650 mil. Poderia inserir uma linha aqui? Poderia colocar uma linha aqui chamada de devoluções de vendas, descontos incondicionais. Poderia perfeitamente evidenciar isso aqui em uma linha aqui abaixo. Receitas financeiras, 7 mil e serviço de entrega, que não está relacionado ao objeto social da empresa, 5 mil. Nós iremos adicionar a 100%. Portanto, o nosso lucro presumido é de 64 mil. Multiplicando por 15, que é a alíquota do imposto de renda, dá um total de R$ 9.600. A base desse adicional, qual que será, pessoal? Ela não iniciou suas atividades no segundo mês do terceiro trimestre, não foi isso? Olha aqui, em agosto. Então, nós iremos considerar o bimestre.
Portanto, 20 mil a cada mês, que dá um total de 40 mil os 2 meses. Então, para fins de base, nós iremos pegar 64 mil menos 40 mil. A nossa base é essa, 24 mil. Sobre esse valor, nós iremos multiplicar a alíquota de 10%. Teremos, então, o imposto devido, que é a soma do imposto de renda a 15 mais o adicional. Agora é fácil, né, pessoal? Nós iremos deduzir o imposto de renda que foi retido na fonte. Teremos, então, o imposto de renda a pagar de R$ 10.600. Qual é a alternativa? R$ 10.600, alternativa C. Questão 16. A questão 16 diz assim: um posto de gasolina que optou, né, pelo lucro presumido apresenta os seguintes dados no primeiro trimestre de 2016. Então, agora nós já estamos trabalhando com o período trimestral. Tá? Venda de gasolina, 2.500.000, menos ICMS sobre venda da gasolina. Nós não iremos trabalhar nesse ICMS, tá, pessoal? Nós não iremos utilizar este ICMS. Tá? Somente se fosse o ICMS ST. Aí nós iríamos deduzir da nossa receita, tá? Conforme diz a legislação. O ICMS ST, o IPI, entre outros. O ICMS normal, ele já está na receita bruta, né? Ele já está embutido na receita bruta. Então, nós não iremos adicionar esse ICMS. Menos os descontos incondicionais concedidos. Esse sim nós iremos deduzir, tá? Descontos incondicionais concedidos. Venda de mercadoria, tem um asteriscozinho aqui, então é uma atividade fim da empresa. Tá? Então ela está descrita no contrato social, assim como esse serviço de lavagem aqui. ICMS sobre venda, nós não iremos considerar essa informação. O mesmo entendimento anterior. Receita de serviço de lavagem, 100 mil. Ganho na venda de ativo imobilizado, 10 mil. Então vamos lá. Com base nessas informações, qual é o imposto de renda referente ao primeiro trimestre de 2016 em reais? Vamos ao Excel para nós fazermos esses cálculos. Diz assim: venda de gasolina, aqui nós já fizemos a dedução daquele desconto, que dá 2 milhões aqui 400. Venda de mercadoria, 200 mil. Aqui, receita de serviço, nós iremos aplicar o percentual de 32%, conforme os percentuais de presunção para o imposto de renda. Ganho na venda de imobilizado, como não está relacionado ao contrato social da empresa, esse tipo de receita, nós iremos adicionar a nossa base. Venda de mercadoria de gasolina, o percentual, conforme os percentuais de presunção, corresponde a 1,6% e venda de mercadoria a 8%. O nosso lucro presumido é de R$ 996.400. O imposto de renda alíquota de 15%, R$ 14.460. No trimestre, nós iremos considerar 60 mil para fins de base do imposto adicional. 96.400 menos 60 mil dá R$ 36.400. Sobre esse valor incidirá o percentual de alíquota de 10%. O nosso imposto de renda devido é a soma do imposto de renda alíquota de 15 mais o adicional, que deu um total de R$ 18.100. Alternativa D, R$ 18.100.